Você já conheceu alguém que desafiou tudo o que você acreditava sobre si mesmo? Às vezes, uma única pessoa pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Esta é a história de como um encontro no interior de São Paulo transformou 2 vidas para sempre. Se esta história tocar seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. Seu apoio é o que mantém este canal vivo. O sol de março queimava impiedoso sobre as pastagens da Fazenda Santa Helena, no interior de São Paulo. Era um daqueles dias em que o calor parecia sugar toda a energia do ar, deixando apenas o zumbido incessante das cigarras e o ocasional mugido distante do gado. Mas para Rafael Domingues, o calor era apenas mais um obstáculo a ser dominado, assim como tudo em sua vida. Aos 35 anos, Rafael havia construído um império no agronegócio que se estendia por milhares de hectares. Sua fazenda não era apenas uma propriedade rural, era um símbolo de poder, uma fortaleza onde ele reinava absoluto. Cada cerca, cada pasto, cada animal que pisava em suas terras estava sob seu controle total, e era exatamente assim que ele gostava. Naquela manhã, Rafael cavalgava pelos limites da propriedade montado em tempestade, um garanhão negro que espelhava perfeitamente a personalidade de seu dono, selvagem, indomável, mas completamente leal a quem soubesse comandá-lo. O cavalo era uma extensão de si mesmo, respondendo aos seus comandos com uma precisão que Rafael exigia de tudo e todos ao seu redor. A Fazenda Santa Helena era muito mais que um negócio para Rafael, era sua identidade. Cada manhã, ele acordava antes do nascer do sol para percorrer suas terras, verificando pessoalmente cada detalhe. Não era apenas por amor à terra, era por necessidade de controle. Rafael havia aprendido desde cedo que confiar nos outros era um luxo que ele não podia se dar. Seu pai, Miguel Domingues, havia sido um homem tradicional, daqueles que acreditavam que o poder se mantinha através do punho firme e da palavra final. Nunca demonstre fraqueza, Rafael, costumava dizer. O mundo devora os fracos. Essas palavras ecoavam na mente de Rafael todos os dias, moldando cada decisão, cada relacionamento, cada momento de sua existência. A mansão principal da fazenda se erguia majestosa no centro da propriedade, uma construção imponente de estilo colonial que dominava a paisagem. As paredes brancas contrastavam com as telhas vermelhas, e os jardins perfeitamente aparados ao redor da casa refletiam a obsessão de Rafael pela ordem e perfeição. Cada rosa no jardim tinha seu lugar determinado, cada árvore era podada na medida exata. Nada ali acontecia por acaso. Dentro da mansão, o luxo era discreto, mas inegável. Móveis de madeira maciça, tapetes persas autênticos, quadros de artistas renomados. Mas por mais opulento que fosse, havia uma frieza palpável no ambiente. Era uma casa que impressionava, mas não acolhia. Espelhava perfeitamente seu dono, belo, poderoso, mas mantendo todos à distância. Rafael não era um homem de muitos amigos. Na verdade, ele não tinha amigos, tinha sócios, empregados, conhecidos. Relacionamentos eram transações para ele, acordos mútuos onde cada parte sabia exatamente o que dar e o que receber. Ele havia aprendido que confiar demais era perigoso, que abrir o coração era sinônimo de vulnerabilidade, e vulnerabilidade era algo que Rafael Domingues simplesmente não podia se permitir. Suas relações amorosas seguiam o mesmo padrão. Mulheres bonitas, elegantes, que entendiam as regras do jogo. Relacionamentos que duravam o tempo suficiente para satisfazer necessidades mútuas, mas nunca tempo o bastante para criar vínculos reais. Rafael oferecia luxo, status, aventura. Em troca, recebia companhia, admiração, satisfação física. Era um arranjo que funcionava perfeitamente, até que parava de funcionar. A última havia sido Vanessa, uma socialite paulistana que havia ocupado sua vida por quase 2 anos. Bela, sofisticada, sabia exatamente como se comportar em cada situação social. Mas quando ela começou a falar sobre casamento, sobre filhos,
sobre construir algo juntos, Rafael havia encerrado o relacionamento com a mesma frieza com que conduzia seus negócios. Não havia espaço em sua vida para esse tipo de complicação. Agora, 3 meses depois, Rafael estava sozinho novamente. E preferia assim. A solidão era previsível, controlável. As pessoas, especialmente as mulheres, eram variáveis que ele não conseguia dominar completamente, e isso o incomodava profundamente. Naquela manhã específica, enquanto cavalgava pelos pastos, Rafael foi interrompido por Carlos, seu capataz há mais de 15 anos. Carlos era um dos poucos homens em quem Rafael confiava, não por sentimentalismo, mas porque o homem havia provado sua lealdade e competência repetidas vezes ao longo dos anos. "Patrão", disse Carlos aproximando-se a cavalo, "chegou a nova veterinária que o senhor contratou. Está esperando no escritório principal." Rafael franziu o senho. Ele havia esquecido completamente da contratação. Seu antigo veterinário, Dr. Henrique, havia se aposentado no mês anterior, e Rafael precisava de alguém para cuidar de seus cavalos de elite. Especialmente agora, com o grande leilão anual se aproximando. Seus puros sangue valiam milhões, e ele não podia correr o risco de qualquer problema de saúde comprometer os negócios. "Como ela é?" perguntou Rafael, mais por protocolo do que por real interesse. Carlos hesitou por um momento. "Bem, diferente do que esperávamos, patrão. Melhor o senhor conhecer pessoalmente." Havia algo no tom de Carlos que despertou a curiosidade de Rafael. O capataz não era homem de meias palavras ou hesitações. Se ele disse que a veterinária era diferente, havia algo ali que merecia atenção. Rafael dirigiu Tempestade de volta à mansão, sua mente já mudando de foco. Ele havia dado instruções específicas para a contratação. Queria alguém competente, discreto, que entendesse que estava ali para trabalhar, não para socializar. Esperava um profissional experiente, provavelmente um homem de meia idade com vasta experiência em cavalos de elite. Ao chegar ao pátio principal, Rafael desmontou com a agilidade de quem havia passado a vida inteira montando. Entregou as rédeas para um dos peões e caminhou em direção ao escritório, suas botas ecoando no piso de pedra. Cada passo era calculado, confiante. Rafael Domingues nunca entrava em lugar algum sem ter certeza de que dominaria a situação. O escritório da fazenda era um reflexo de sua personalidade, funcional, impressionante, intimidador. Uma mesa maciça de jacarandá dominava o centro da sala, cercada por estantes repletas de livros técnicos sobre agronegócios e troféus de exposições. As paredes eram decoradas com fotos de seus melhores cavalos e certificados de suas conquistas. Tudo ali comunicava uma mensagem clara. Este era o território de um vencedor. Mas quando Rafael abriu a porta, preparado para sua reunião de rotina com mais um funcionário, o mundo pareceu parar. Ali, de pé diante da janela, estava a mulher mais desafiadora que ele já havia encontrado na vida. Não era a beleza convencional que o surpreendeu, embora ela fosse, sem dúvida, uma mulher atraente. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era a forma como ela se posicionava no espaço, como se aquele ambiente intimidador não exercesse nenhum efeito sobre ela. Isabela Santos tinha 28 anos e carregava uma presença que preenchia a sala sem esforço. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela usava roupas simples, mas impecáveis, calça jeans, camisa branca e botas de couro. Nada nela gritava por atenção, mas mesmo assim era impossível ignorá-la. Quando seus olhos se encontraram, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Incerteza. Os olhos de Isabela eram da cor do mel, firmes e diretos, sem um traço da deferência ou intimidação que ele estava acostumado a ver. Ela o olhava como se fosse simplesmente um homem, não o poderoso Rafael Domingues, dono de terras e títulos. "Senhor Domingues", disse ela, estendendo a mão com um sorriso profissional mas caloroso. "Sou Isabela Santos, sua nova veterinária. É um prazer conhecê-lo." Rafael apertou sua mão, notando imediatamente a firmeza do cumprimento. Não havia delicadeza fingida ali,
Não havia tentativa de agradar. Era o aperto de mão de alguém que sabia exatamente quem era e não sentia necessidade de se diminuir para ninguém. Doutora Santos, respondeu Rafael, sua voz mantendo o tom autoritário habitual, embora algo dentro dele já estivesse se desestabilizando. Espero que esteja preparada para o nível de excelência que exigimos aqui. Isabela sorriu, e Rafael percebeu que não era um sorriso submisso. Era o sorriso de alguém que havia aceito um desafio e estava ansiosa para prová-lo. Senhor Domingues, disse ela, sua voz calma, mas firme. Eu não vim aqui para atender suas expectativas. Vim para superá-las. Seus cavalos receberão o melhor cuidado veterinário que já tiveram. Isso eu posso garantir. Por um momento, Rafael ficou sem palavras. Há anos ninguém falava com ele daquele jeito. Não era desrespeitoso, mas também não era servil. Era igualitário. Como se ela não visse diferença hierárquica entre eles. Como se fossem dois profissionais conversando de igual para igual. Confio que sim, disse Rafael, recuperando-se rapidamente. Carlos vai levá-la aos estábulos. Quero um relatório completo da situação de cada animal até o final da semana. Perfeito, respondeu Isabela. Mas antes, preciso deixar algumas coisas claras. Trabalho com protocolos rígidos de bem-estar animal. Se eu identificar qualquer prática que considere prejudicial aos cavalos, vou comunicar imediatamente e espero que seja corrigida. Minha responsabilidade é com a saúde dos animais, não com conveniências comerciais. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Rafael não estava acostumado a receber condições de funcionários. Ele ditava as regras, os outros obedeciam. Mas havia algo na postura de Isabela que o impedia de simplesmente demiti-la no ato. Talvez fosse a confiança genuína em sua voz, ou talvez fosse algo mais primitivo, o reconhecimento de que havia encontrado alguém que não se curvaria facilmente. Doutora Santos, disse Rafael dando um passo à frente, usando sua altura e presença física para intimidar. Esta é minha fazenda. Aqui eu estabeleço as regras. Isabela não recuou nem um centímetro. Em vez disso, ela encontrou seu olhar e manteve contato visual, sem pestanejar. E eu sou a veterinária responsável por estes animais, respondeu ela calmamente. Em questões de saúde animal, quem estabelece as regras sou eu. Se isso é um problema para o senhor, talvez devesse procurar outro profissional. Rafael sentiu uma mistura de fúria e fascinação percorrer seu corpo. Ninguém, absolutamente ninguém, havia ousado desafiá-lo dessa forma em seu próprio território. Sua primeira reação foi demiti-la imediatamente, mostrar-lhe quem mandava ali, mas algo o deteve. Talvez fosse a consciência de que realmente precisava de um veterinário competente. Ou talvez fosse algo mais perturbador, a percepção de que finalmente havia encontrado alguém que não tinha medo dele. Muito bem, disse Rafael, sua voz baixa e perigosa. Vamos ver se sua competência está à altura de sua confiança. Isabela sorriu novamente, e dessa vez, Rafael percebeu um brilho desafiador em seus olhos. Tenho certeza de que não ficará desapontado, disse ela. Posso começar agora? Rafael assentiu com a cabeça, ainda processando o encontro. Carlos está esperando do lado de fora. Ele vai apresentá-la aos estábulos. Quando Isabela se dirigiu à porta, Rafael a observou caminhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma confiança que não era arrogante, mas simplesmente genuína. Ela não estava tentando impressioná-lo ou desafiá-lo por orgulho. Ela era simplesmente ela mesma. E isso perturbava Rafael mais do que qualquer estratégia de sedução poderia. Depois que ela saiu, Rafael permaneceu sozinho no escritório, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Em 15 minutos de conversa, aquela mulher havia conseguido algo que ninguém mais conseguira em anos. Ela havia o deixado em dúvida sobre si mesmo. Rafael era um homem que controlava tudo ao seu redor. Pessoas, situações, emoções. Mas algo sobre Isabela Santos escapava de seu controle. E isso era simultaneamente frustrante e excitante. Ele caminhou até a janela
e a observou caminhando em direção aos estábulos com Carlos. Mesmo à distância, podia perceber a facilidade com que ela se movia naquele ambiente, como se já pertencesse ali. Não havia hesitação em seus passos, nenhuma tentativa de impressionar. Ela estava simplesmente fazendo seu trabalho. Por que isso o incomodava tanto? Rafael havia contratado dezenas de funcionários ao longo dos anos. Todos eles, sem exceção, haviam mostrado a deferência que ele esperava. Até mesmo profissionais altamente qualificados sabiam reconhecer sua autoridade e posição. Mas Isabela o tratara como um igual. E a parte mais perturbadora era que Rafael não sabia se queria demiti-la por isso ou conhecê-la melhor. Naquela tarde, enquanto cuidava de papéis em seu escritório, Rafael se pegou várias vezes olhando pela janela em direção aos estábulos. Podia ver Isabela trabalhando, examinando os cavalos com uma atenção minuciosa que impressionava até mesmo Carlos. Ela não parecia intimidada pelos animais mais temperamentais, e sua postura profissional era evidente mesmo à distância. Por volta das 5 da tarde, Carlos apareceu no escritório com um relatório inicial. E então? Perguntou Rafael, tentando soar casual. Ela é boa, patrão, muito boa, disse Carlos, e havia admiração genuína em sua voz. Identificou um problema na égua Estrela que nem o Dr. Henrique havia notado, e o jeito que ela lida com os cavalos... Eles confiam nela. Rafael assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. E como ela é para trabalhar? Carlos hesitou novamente, aquela mesma expressão pensativa que havia mostrado pela manhã. Respeitosa, mas não submissa, se é isso que o senhor quer saber. Ela sabe o que está fazendo e não tem medo de defender suas decisões. Os peões já estão comentando que nunca viram alguém que entendesse tanto de cavalos. Quando Carlos saiu, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Havia algo sobre Isabela que o desestabilizava de uma forma que ele não conseguia explicar. Não era apenas sua competência profissional ou sua beleza natural. Era algo mais fundamental, a forma como ela existia no mundo, sem pedir permissão, sem buscar aprovação. Naquela noite, durante o jantar solitário em sua mesa imensa, Rafael se pegou pensando nela. Onde ela estaria hospedada? O que estaria fazendo? Como era sua vida fora da fazenda? Eram perguntas que ele normalmente não se fazia sobre funcionários. Mas Isabela Santos não era uma funcionária comum. Em apenas um dia, ela havia conseguido algo que nenhuma mulher havia conseguido em anos. Ela havia capturado completamente sua atenção. E Rafael Domingues, o homem que controlava tudo, percebeu com uma mistura de pânico e excitação que, pela primeira vez em muito tempo, havia algo em sua vida que ele não conseguia controlar. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Helena, duas pessoas muito diferentes se preparavam para dormir, ambas sem saber que suas vidas acabavam de se entrelaçar de forma irreversível. Rafael em sua suíte luxuosa, lutando contra pensamentos sobre uma veterinária que ousara desafiá-lo. E Isabela, em sua acomodação simples na casa dos funcionários, totalmente inconsciente do impacto que havia causado no homem mais poderoso da região. O jogo havia começado, embora apenas um dos jogadores soubesse que estava jogando. E nos dias que viriam, Rafael Domingues descobriria que havia finalmente encontrado algo que não conseguia dominar, e que talvez não quisesse dominar. O leão havia encontrado sua igual. A questão era: quem caçaria quem? Os primeiros raios de sol mal haviam tocado os pastos da fazenda Santa Helena quando Rafael já estava de pé. Não havia sido uma noite tranquila. Pela primeira vez em anos, o sono havia sido esquivo, fragmentado por pensamentos sobre uma certa veterinária de olhos cor-de-mel que havia ousado desafiá-lo em seu próprio território. Rafael tomou seu café da manhã em silêncio, como sempre fazia. Mas hoje havia uma tensão diferente no ar. Seus empregados domésticos notaram, Maria, a governanta que trabalhava para a família há 2 décadas, comentou discretamente com as outras funcionárias que o patrão parecia diferente naquela manhã. E estava mesmo. Rafael Domingues,
O homem que havia construído um império baseado em controle e previsibilidade acordara com uma sensação completamente nova, curiosidade genuína sobre outra pessoa. Às 7 da manhã, ele já estava nos estábulos. Não era incomum. Rafael sempre fazia inspeções matinais, mas hoje havia um propósito adicional. Ele queria ver Isabela trabalhando, observar como ela se comportava quando pensava que ninguém estava prestando atenção. O que ele encontrou o surpreendeu mais uma vez. Isabela estava no boxe de Trovão, o garanhão mais temperamental de toda a fazenda. Era um animal magnífico, mas conhecido por sua agressividade com estranhos. Mesmo os peões mais experientes mantinham distância respeitosa do cavalo. Mas ali estava ela, completamente à vontade, examinando as patas do animal com uma calma que beirava a intimidade. "Fácil, meu lindo", murmurava ela, sua voz baixa e melodiosa. "Eu sei que você está com dor. Vamos cuidar disso." Trovão, que normalmente empinava e mostrava os dentes para qualquer pessoa que se aproximasse, estava perfeitamente calmo sob as mãos de Isabela. O cavalo parecia genuinamente relaxado, como se reconhecesse nela uma alma afim. Rafael ficou observando, escondido atrás de uma das colunas do estábulo. Havia algo quase mágico na forma como Isabela interagia com os animais. Não era apenas competência técnica. Era uma conexão real, uma comunicação silenciosa que Rafael jamais havia presenciado. Achou algo interessante? A voz de Isabela o pegou completamente desprevenido. Ela havia percebido sua presença sem nem mesmo se virar. Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço. Quando foi a última vez que alguém o havia pegado espiando? "Estava verificando o progresso", disse ele, saindo de trás da coluna e tentando recuperar sua compostura habitual. "Trovão é um animal valioso. Não pode haver erros." Isabela finalmente se virou para encará-lo, e Rafael viu que ela estava sorrindo. Não era um sorriso zombeteiro ou desrespeitoso. Era o sorriso de alguém que havia acabado de confirmar uma suspeita. "Ele está com uma inflamação leve no casco direito", disse ela, voltando sua atenção para o cavalo. "Nada grave, mas precisa de tratamento. Vou aplicar um anti-inflamatório e fazer um curativo. Em 3 dias estará perfeito." "3 dias?" perguntou Rafael, aproximando-se. "O leilão é em 2 semanas. Ele precisa estar em condições perfeitas." "E estará", respondeu Isabela com confiança absoluta. "Mas apenas se seguirmos o protocolo correto. Pressa em tratamentos veterinários pode transformar um problema pequeno em algo muito pior." Rafael observou enquanto ela aplicava o medicamento com precisão cirúrgica. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e Trovão permanecia imóvel, como se entendesse que ela estava ali para ajudá-lo. "Como você faz isso?" perguntou Rafael, a curiosidade vencendo sua reserva habitual. "O quê?" "Consegue que ele confie em você tão rapidamente. Trovão normalmente não deixa ninguém tocá-lo além dos peões que cuidam dele há anos." Isabela pausou seu trabalho e olhou para Rafael. Por um momento, seus olhos se encontraram, e ele sentiu aquela estranha perturbação novamente, como se ela estivesse vendo através de todas as camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. "Os animais sentem quando você está genuinamente preocupado com eles", disse ela. "Eles não se importam com seu dinheiro, sua posição ou seu poder. Eles só respondem à verdade." Havia algo na forma como ela disse verdade que fez Rafael se sentir exposto. Como se ela estivesse falando sobre mais do que apenas cavalos. "E você acredita que pode ler a verdade nas pessoas também?" perguntou ele, sua voz carregando um tom desafiador. Isabela terminou de aplicar o curativo antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase íntima. "Não são as pessoas que me interessam ler, Sr. Domingues. São os animais que elas tratam que contam a verdadeira história." A resposta atingiu Rafael como um soco no estômago. Em uma frase simples, Isabela havia conseguido fazer algo que nenhuma pessoa em sua vida adulta havia conseguido. Ela o havia feito questionar a si mesmo. Como seus cavalos o viam? Como um cuidador genuíno ou apenas como um proprietário interessado no valor comercial?
A pergunta o incomodou de uma forma que ele não conseguia explicar. Trovão vai ficar bem, disse Isabela, saindo do boxe e fechando a porta. Vou dar instruções para os peões sobre os cuidados necessários. Ela começou a se afastar, mas Rafael não conseguiu deixá-la ir. Doutora Santos, disse ele, e ela parou. Gostaria que me acompanhasse na inspeção dos outros cavalos. Quero seu relatório completo. Isabela se virou, e Rafael viu uma expressão pensativa em seu rosto. Claro, disse ela, mas preciso avisá-lo. Não vou amenizar minha avaliação por cortesia. Se encontrar problemas, vou relatar exatamente o que vejo. Eu esperaria menos que isso, respondeu Rafael, embora uma parte dele estivesse genuinamente nervosa sobre o que ela poderia descobrir. As 2 horas seguintes foram uma revelação para Rafael. Enquanto caminhavam pelos estábulos, Isabela demonstrou um conhecimento que impressionava até mesmo os peões mais experientes. Ela identificou problemas que haviam passado despercebidos, sugeriu melhorias na alimentação e nos cuidados diários e sempre explicava suas decisões de forma clara e fundamentada. Mas o que mais impressionou Rafael foi a forma como ela interagia com os funcionários. Não havia condescendência em sua postura. Ela tratava os peões com o mesmo respeito que demonstrava a ele, fazendo perguntas, ouvindo suas observações, incorporando a experiência deles em suas avaliações. José, disse ela ao peão responsável pelos cavalos de corrida, você mencionou que a égua Ventania tem estado mais agitada à noite. Há quanto tempo isso vem acontecendo? O homem, surpreso por ter sua opinião solicitada, respondeu com um entusiasmo crescente. Rafael percebeu que seus funcionários pareciam mais engajados, mais dispostos a compartilhar informações quando se sentiam respeitados e valorizados. Era uma lição que Rafael não esperava aprender naquele dia. Durante a inspeção, eles chegaram ao boxe de Imperador, o cavalo mais valioso de toda a fazenda. Era um puro sangue árabe de linhagem impecável, destinado a ser a estrela do leilão anual. Rafael havia investido uma fortuna naquele animal. Isabela entrou no box com sua calma habitual, mas Rafael notou que ela franziu levemente o senho enquanto examinava o cavalo. Algo errado? Perguntou ele, sentindo uma pontada de ansiedade. Não exatamente errado, disse Isabela, continuando seu exame. Mas há alguns sinais que me preocupam. Imperador está em excelente forma física, mas percebo sinais de estresse. Estresse? Repetiu Rafael. Que tipo de estresse? Isabela terminou seu exame antes de responder. Quando saiu do boxe, sua expressão era séria. Sinais comportamentais, movimentos repetitivos, tensão muscular desnecessária, resistência a comandos que normalmente seguiria. São indicações de que algo está causando ansiedade. Rafael sentiu um nó no estômago. Imperador representava não apenas um investimento financeiro enorme, mas também a peça central de sua reputação no próximo leilão. O que pode estar causando isso? Perguntou, tentando manter a voz calma. Várias coisas, disse Isabela. Mudanças na rotina, pressão excessiva no treinamento, isolamento social dos outros cavalos, ou mesmo... Ela hesitou. Mesmo o quê? Mesmo a energia das pessoas ao redor dele. Cavalos são extremamente sensíveis ao estado emocional de quem cuida deles. Se há tensão, competitividade excessiva ou pressão constante, eles absorvem isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Ele sabia que vinha pressionando os treinadores para que Imperador estivesse em condições absolutamente perfeitas para o leilão. Talvez sua própria ansiedade estivesse afetando o animal. O que você recomenda? Perguntou finalmente. Reduzir a intensidade dos treinos por alguns dias, permitir mais interação social com outros cavalos. E... Ela pausou novamente. E talvez reconsiderar a abordagem geral. Cavalos performam melhor quando se sentem seguros e confiantes, não quando estão sob pressão constante. Rafael olhou para Imperador, vendo o animal com olhos diferentes. Havia sinais que ele havia ignorado. A postura tensa,
a resistência sutil aos comandos, a forma como o cavalo parecia sempre alerta, como se esperando por alguma cobrança. Você está dizendo que eu estou prejudicando meu próprio cavalo? Perguntou, sua voz carregando uma mistura de defensividade e curiosidade genuína. Isabela o encarou diretamente, sem intimidação. Estou dizendo que às vezes queremos tanto o sucesso que esquecemos de cuidar do que realmente importa. Imperador é um animal magnífico. Ele quer agradar, quer performar. Mas ele precisa se sentir seguro para dar o melhor de si. As palavras ecoaram na mente de Rafael muito além do contexto dos cavalos. Havia uma verdade universal ali que o perturbava e o fascinava ao mesmo tempo. Muito bem, disse ele finalmente. Implemente suas recomendações. Você tem carta branca para fazer as mudanças que julgar necessárias. Isabela pareceu surpresa com a facilidade da concordância. Tem certeza? Isso pode significar alterar rotinas que estão estabelecidas há anos. Doutora Santos, disse Rafael, sua voz carregando uma intensidade que ele não havia pretendido. Você já provou que sabe o que está fazendo. Confio em seu julgamento. Foi a primeira vez em anos que Rafael havia dito essas palavras. Confio em seu julgamento. Para qualquer pessoa. E o mais perturbador era que ele realmente confiava. Quando terminaram a inspeção, já passava do meio-dia. Rafael convidou Isabela para almoçar na casa principal, uma cortesia que ele raramente estendia aos funcionários. Para sua surpresa, ela aceitou. O almoço foi servido na varanda da mansão, com vista para os pastos. Maria havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa. Salada fresca, peixe grelhado, frutas da própria fazenda. Rafael observou Isabela apreciar a comida com prazer genuíno, sem afetação. Esta fazenda é impressionante, disse ela, olhando a paisagem. Há quanto tempo está na sua família? 3 gerações, respondeu Rafael. Meu avô comprou as primeiras terras na década de 1950. Meu pai expandiu o negócio. Eu transformei isso em um império. Havia orgulho em sua voz, mas também algo mais. Uma necessidade de impressionar que Rafael raramente demonstrava. E você sempre soube que queria continuar o legado? Perguntou Isabela. A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca havia questionado se ele tinha escolhido aquela vida. Nunca considerei outras opções, disse ele honestamente. Era meu destino, minha responsabilidade. Mas e seus sonhos? O que você queria ser quando criança? Rafael pausou, o garfo no ar. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre seus sonhos? Queria ser veterinário, disse ele, a resposta saindo antes que pudesse censurá-la. Sempre amei os animais, queria cuidar deles. Isabela sorriu, e havia uma ternura genuína em sua expressão. O que mudou? A vida, respondeu Rafael, sua voz ficando mais dura. Responsabilidades, expectativas, percepção de que algumas coisas são luxos que nem todos podem se dar. Luxos? Repetiu Isabela. Seguir sua vocação é um luxo? Quando você tem um império para gerenciar, sim. Eles comeram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael se sentia exposto, vulnerável. Havia compartilhado mais sobre si mesmo naquela conversa do que havia feito em anos. E você? Perguntou ele, mudando o foco. Sempre quis ser veterinária? O rosto de Isabela se iluminou. Desde os 5 anos. Cresci em uma fazenda pequena no interior. Não tínhamos dinheiro para veterinário. Então, eu ajudava meu pai a cuidar dos animais doentes. Descobri que tinha um dom natural para isso. Deve ter sido difícil chegar até aqui, disse Rafael, genuinamente interessado. Foi, admitiu Isabela. Trabalhei 3 empregos para pagar a faculdade. Houve momentos em que pensei em desistir, mas sempre que via um animal sofrendo, lembrava por que estava fazendo aquilo. Rafael observou a paixão em seus olhos enquanto ela falava. Havia uma pureza de propósito ali que ele havia perdido há muito tempo. Não se arrepende das dificuldades? Perguntou. Nunca, respondeu Isabela sem hesitação.
As dificuldades me tornaram quem sou. Me ensinaram a valorizar o que realmente importa. Depois do almoço, Rafael acompanhou Isabela de volta aos estábulos. Ele não precisava estar ali. Tinha dezenas de outras responsabilidades esperando. Mas algo sobre a presença dela era tranquilizante. Enquanto ela trabalhava, Rafael se pegou observando não apenas sua competência técnica, mas os pequenos detalhes de sua personalidade. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto preparava medicamentos. Como conversava com os cavalos como se fossem velhos amigos. A paciência infinita que demonstrava com os animais mais nervosos. "Senhor Domingues", disse Carlos aparecendo ao seu lado. "O senhor tem uma ligação importante às 3 horas. Rafael verificou o relógio e percebeu com surpresa que havia passado quase 2 horas apenas observando Isabela trabalhar. 2 horas que haviam passado como minutos. "Vou ter que ir", disse ele a Isabela, que estava aplicando um curativo em um dos cavalos mais jovens. "Claro", respondeu ela sem tirar os olhos de seu trabalho. "Obrigada pelo almoço. Foi muito agradável." Rafael hesitou por um momento. Havia algo que queria dizer, mas não sabia exatamente o que. "Doutora Santos", disse finalmente, "se precisar de qualquer coisa, qualquer recurso para seu trabalho, não hesite em me procurar." Isabela olhou para ele então, e Rafael viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar. "Obrigada", disse ela simplesmente. "Isso significa muito." Enquanto Rafael caminhava de volta à mansão, sua mente estava turbulenta. Em apenas 2 dias, Isabela Santos havia conseguido algo que nenhuma outra pessoa havia conseguido. Ela havia feito com que ele questionasse não apenas seus métodos, mas suas motivações. Por que ele fazia o que fazia? Por que havia construído todas aquelas barreiras? E por que, pela primeira vez em anos, alguém havia conseguido fazê-lo se sentir genuinamente interessado em ser uma pessoa melhor? Aquela noite, durante o jantar solitário, Rafael se pegou pensando em como seria ter companhia. Não a companhia superficial de suas antigas namoradas, mas uma conversa real, substantiva, do tipo que havia tido com Isabela durante o almoço. Quando foi dormir, Rafael sabia que algo fundamental havia mudado. Ele ainda não conseguia nomear o que era, mas podia sentir. Era como se uma porta há muito tempo trancada em seu coração estivesse começando a se abrir. E do outro lado dessa porta estava uma veterinária de olhos cor-de-mel, que não tinha medo de dizer a verdade. Rafael Domingues, o homem que controlava tudo, estava começando a descobrir que algumas das melhores coisas da vida não podiam ser controladas. Elas só podiam ser vividas. 1 semana havia se passado desde que Isabela chegara à fazenda Santa Helena. E Rafael Domingues estava descobrindo que 1 semana podia mudar completamente a dinâmica de uma vida inteira. Suas manhãs, antes solitárias e previsíveis, agora tinham um novo ritual. Rafael acordava mais cedo, não por necessidade, mas por uma ansiedade estranha que o empurrava para fora da cama. Ele se vestia com mais cuidado do que o habitual, escolhendo camisas que realçavam sua forma física, aplicando uma colônia sutil que antes reservava apenas para ocasiões especiais. E tudo isso para visitas casuais aos estábulos. Naquela manhã de quinta-feira, o sol ainda estava baixo no horizonte quando Rafael chegou aos estábulos. Como sempre, encontrou Isabela já trabalhando. Ela parecia ter um relógio interno que a acordava antes de qualquer outra pessoa na fazenda, como se os cavalos a chamassem pessoalmente. Hoje ela estava no paddock com Luna, uma égua prenha que estava nos últimos meses de gestação. Isabela movia-se ao redor do animal com uma graciosidade que hipnotizava Rafael, suas mãos gentis mas precisas, enquanto fazia o exame de rotina. "Bom dia", disse Rafael, aproximando-se da cerca. Isabela olhou por cima do ombro e sorriu. Um sorriso que Rafael havia começado a esperar ansiosamente todos os dias. "Bom dia, Sr. Domingues. Chegou cedo hoje." "Queria verificar como Luna está progredindo", disse ele, embora ambos soubessem que havia relatórios diários sobre todos os animais esperando em sua mesa. "Ela está perfeita", disse Isabela,
dando palmadinhas carinhosas no pescoço da égua. O potro deve nascer em mais 3 semanas, se meus cálculos estiverem corretos. Vai ser um animal magnífico. Rafael entrou no paddock mantendo uma distância respeitosa tanto da égua quanto de Isabela, embora por motivos completamente diferentes. Como você sabe? Perguntou ele genuinamente curioso. Experiência, intuição e... Isabela pausou, colocando a mão na barriga da égua. Uma conversa silenciosa com a mamãe aqui. Luna me conta tudo o que preciso saber. Havia algo quase místico na forma como Isabela falava sobre sua conexão com os animais. Rafael havia crescido cercado por cavalos, mas nunca havia desenvolvido essa intimidade quase sobrenatural que ela demonstrava. Você acredita mesmo que eles se comunicam com você? Perguntou ele, dando um passo mais próximo. Isabela o olhou com aqueles olhos cor de mel que haviam começado a aparecer em seus sonhos. Não acredito. Eu sei, disse ela simplesmente. Assim como sei que você não veio aqui apenas para verificar Luna. A afirmação atingiu Rafael como um raio. Ele ficou parado, momentaneamente sem palavras, sentindo o calor subir pelo pescoço. Como ela havia conseguido ler suas intenções tão facilmente? Começou ele, mas Isabela o interrompeu com um sorriso travesso. Está tudo bem, disse ela, saindo do paddock e caminhando em direção ao próximo estábulo. Gosto da companhia, e tenho certeza de que os cavalos também. Rafael a seguiu, seu coração batendo mais rápido do que deveria. Havia algo na forma descontraída como ela havia reconhecido sua atração que era simultaneamente tranquilizante e aterrorizante. Para onde vamos agora? Perguntou ele, tentando recuperar o controle da situação. Vou mostrar algo que pode interessar você, disse Isabela, dirigindo-se para a área onde ficavam os cavalos de treinamento. Lembra do que conversamos sobre Imperador e o estresse? Rafael assentiu, lembrando-se da conversa que havia o mantido acordado por várias noites, questionando seus métodos. Bem, implementei algumas mudanças baseadas no que observei. Quero mostrar os resultados. Eles chegaram ao paddock onde Imperador estava sendo treinado por Miguel, o treinador principal da fazenda. Mas a cena que Rafael encontrou era completamente diferente do que ele esperava. Em vez dos exercícios intensos e repetitivos que caracterizavam o treinamento usual, Miguel estava conduzindo o cavalo através de uma série de movimentos mais fluidos, quase como uma dança. Imperador não estava tenso ou resistente como havia estado nas últimas semanas. O animal movia-se com elegância natural, claramente relaxado e confiante. O que você fez? Perguntou Rafael, impressionado com a transformação. Mudei a filosofia, disse Isabela. Em vez de forçar a perfeição, começamos a trabalhar com a natureza dele. Imperador é um performer nato. Ele quer impressionar. Mas quando está sob pressão constante, essa vontade natural se transforma em ansiedade. Rafael observou enquanto Miguel conduzia Imperador através de uma série de movimentos complexos. O cavalo não estava apenas obedecendo, estava claramente se divertindo. É como a diferença entre um artista se apresentando por amor à arte e um artista se apresentando com medo de ser criticado, continuou Isabela. O resultado final pode ser tecnicamente similar, mas a energia é completamente diferente. As palavras ressoaram profundamente em Rafael. Ele havia passado tanto tempo de sua vida performando sob pressão, dos pais, da sociedade, de suas próprias expectativas, que havia esquecido como era fazer algo simplesmente pelo prazer de fazê-lo bem. E isso funciona para pessoas também? Perguntou ele, sua voz mais baixa do que pretendia. Isabela se virou para olhá-lo diretamente, e Rafael sentiu aquela sensação familiar de estar sendo visto de verdade. Especialmente para pessoas, disse ela suavemente. Por um momento, eles ficaram em silêncio, observando o imperador. Mas Rafael estava dolorosamente consciente da proximidade de Isabela, do perfume sutil de seu shampoo, da forma como seus jeans abraçavam suas curvas, do jeito como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada. Doutora Santos,
disse ele, sua voz rouca. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? A pergunta saiu antes que ele pudesse se censurar. Rafael Domingues, o homem que planejava cada movimento, cada palavra, havia acabado de fazer um convite completamente impulsivo. Isabela o olhou com surpresa, e por um momento terrível, Rafael pensou que ela fosse recusar. Seria apropriado? Perguntou ela finalmente. Quero dizer, sou sua funcionária. Seria um jantar entre colegas, disse Rafael, embora ambos soubessem que não era verdade. Para discutir o progresso dos cavalos. Isabela sorriu, e havia uma pontada de diversão em seus olhos. Claro, disse ela. Adoraria discutir cavalos durante o jantar. O resto do dia passou em uma névoa de antecipação para Rafael. Ele cancelou 2 reuniões importantes, alegando questões urgentes da fazenda. Passou 1 hora escolhendo o vinho certo, instruindo Maria sobre o menu, verificando que as flores na mesa de jantar estavam perfeitas. Quando percebeu o que estava fazendo, Rafael parou no meio do corredor da mansão. Há quanto tempo não se importava tanto com os detalhes de um jantar? Há quanto tempo não sentia essa mistura de nervosismo e excitação? A resposta era perturbadora. Nunca. Às 7 da noite, Rafael estava esperando na varanda principal quando viu Isabela se aproximando. Ela havia trocado suas roupas de trabalho por um vestido simples mas elegante de cor azul marinho que realçava seus olhos. Seus cabelos, normalmente presos, caíam soltos sobre os ombros em ondas naturais. Rafael sentiu sua respiração falhar. Isabela sempre havia sido bonita, mas vê-la assim, claramente tendo se arrumado para ele, despertou algo primitivo e poderoso em seu peito. Pontual, disse ele, descendo os degraus para encontrá-la. Sempre, respondeu Isabela, aceitando o braço que ele ofereceu. O jantar foi servido na sala de jantar principal, um ambiente normalmente intimidador com sua mesa de mogno para 12 pessoas e lustres de cristal. Mas Maria havia seguido as instruções de Rafael, criando uma atmosfera mais íntima com velas e um arranjo floral discreto. Uau! Disse Isabela, claramente impressionada. Isso é lindo. Rafael puxou a cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que fazia automaticamente, mas que hoje carregava um peso emocional diferente. Maria preparou seu prato especial, disse ele sentando-se à sua frente. Espero que goste de salmão. Adoro, disse Isabela. Mas Rafael notou que ela parecia ligeiramente desconfortável com toda a formalidade. Enquanto o primeiro prato era servido, eles mantiveram a conversa em tópicos seguros, o progresso dos cavalos, o clima, planos para o leilão. Mas havia uma corrente subterrânea de tensão que tornava cada palavra carregada de significado. Este vinho é incrível, disse Isabela, tomando um gole do Bordeaux que Rafael havia escolhido. É de uma vinícola na França que fornece apenas para alguns clientes selecionados, disse Rafael, imediatamente se arrependendo da ostentação na resposta. Isabela assentiu polidamente, mas Rafael percebeu um leve recuo em sua postura. Ele estava fazendo tudo errado, usando as táticas que funcionavam com as mulheres do seu círculo social, mas que só serviam para afastar Isabela. Desculpe, disse ele abruptamente. Não estou tentando impressionar você com dinheiro. Isabela o olhou com surpresa pela honestidade repentina. Então, por que está tentando me impressionar? Perguntou ela, sua voz gentil, mas direta. Rafael pausou, o garfo no ar. Era uma pergunta simples que exigia uma resposta honesta. Porque você é diferente, disse ele finalmente. E eu não sei como agir com pessoas diferentes. A resposta pareceu desarmar completamente Isabela. Seu rosto se suavizou, e ela se inclinou ligeiramente para a frente. Que tal tentar agir como você mesmo? Sugeriu ela. E se eu mesmo não for interessante o suficiente? Perguntou Rafael, expondo uma vulnerabilidade que ele raramente reconhecia, mesmo para si próprio. Isabela pousou o garfo e o olhou diretamente nos olhos. Rafael, disse ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você é dono de uma das fazendas mais bem-sucedidas do Brasil. Você transformou um negócio familiar em um império.
Você tem conhecimento profundo sobre agricultura, pecuária, administração. Você ama cavalos o suficiente para querer garantir que recebam o melhor cuidado possível. Ela pausou, sua voz ficando mais suave. E você tem uma gentileza que tenta esconder atrás de toda essa formalidade. Acredite em mim, você é muito mais interessante sendo você mesmo. Rafael sentiu algo se soltar em seu peito. Ninguém jamais havia descrito suas qualidades daquela forma, como se elas fossem algo valioso por si próprias, não apenas pelos resultados que produziam. Obrigado, disse ele simplesmente. O resto do jantar fluiu com uma naturalidade que Rafael não sentia em anos. Eles conversaram sobre tudo. A infância de Isabela na fazenda do pai, as dificuldades que ela enfrentou para se formar, os planos que tinha para o futuro. Rafael compartilhou histórias sobre a construção da fazenda, os desafios dos primeiros anos, até mesmo algumas memórias engraçadas de quando estava aprendendo a montar. Quando Maria serviu a sobremesa, um pudim de leite caseiro que havia sido o favorito de Rafael desde criança, Isabela riu ao vê-lo comer com prazer genuíno. — O que foi? — perguntou ele, meio embaraçado. — Você parece uma criança comendo seu doce favorito — disse ela. — É adorável. Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço novamente, mas desta vez não era de embaraço. Era algo mais profundo, mais íntimo. Minha mãe costumava fazer este pudim toda semana quando eu era criança, disse ele. Maria aprendeu a receita com ela. Deve ser um conforto ter essas conexões com o passado, disse Isabela suavemente. Sim, concordou Rafael. Embora às vezes seja também um peso. Como assim? Rafael hesitou. Estava pisando em território perigoso, memórias e sentimentos que ele normalmente mantinha trancados. Quando você cresce sabendo que tem que continuar um legado, às vezes sente que sua vida não é realmente sua, disse ele. Cada decisão tem que ser pensada em termos de como afetará a fazenda, a família, a tradição. Isabela o observou com atenção, e Rafael pode ver compaixão genuína em seus olhos. E o que você faria se sua vida fosse realmente sua? Perguntou ela. A pergunta atingiu Rafael como um raio. Ninguém jamais havia questionado a estrutura fundamental de sua existência daquela forma. Eu não sei, admitiu ele. Faz tanto tempo que não penso em termos de o que eu quero, apenas do que preciso fazer. Eles terminaram a sobremesa em um silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Maria apareceu para retirar os pratos, Rafael percebeu que já passava das 10 da noite. O tempo havia voado. Gostaria de dar uma caminhada? Perguntou ele impulsivamente. As noites aqui são lindas e a lua está quase cheia. Isabela sorriu e assentiu. Eles saíram para o jardim da mansão, onde as flores exalavam uma fragrância doce na brisa noturna. A lua realmente estava quase cheia, banhando tudo com uma luz prateada suave. Rafael ofereceu seu blazer quando notou que Isabela estava com frio. E quando ela aceitou, ele sentiu uma onda de satisfação primitiva ao vê-la envolvida em algo seu. Caminharam pelos caminhos de pedra entre as rosas, o som de seus passos suave na noite silenciosa. Rafael estava dolorosamente consciente da proximidade de Isabela, do perfume dela misturado com o aroma das flores, da forma como a luz da lua fazia seus cabelos brilharem. É peaceful aqui, disse Isabela, parando perto de uma fonte pequena no centro do jardim. É meu lugar favorito para pensar, admitiu Rafael. Especialmente quando as coisas ficam complicadas. E as coisas estão complicadas agora? Perguntou Isabela, se virando para encará-lo. Rafael a olhou, realmente a olhou, e sentiu seu mundo inteiro inclinar. A luz da lua acariciava seu rosto, destacando a curva de suas bochechas, o brilho de seus olhos, a suavidade de seus lábios. Ela estava ali, a apenas um braço de distância, e pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael se sentiu completamente vulnerável a outra pessoa. Sim, disse ele, sua voz rouca. Muito complicadas. Por quê? Sussurrou Isabela, dando um passo mais próximo. Rafael engoliu em seco.
Todas as defesas que havia construído, todas as regras que havia estabelecido para si mesmo sobre manter distância profissional, tudo estava desmoronando diante dos olhos cor-de-mel que o olhavam com uma mistura de curiosidade e algo mais perigoso. Porque eu não deveria estar sentindo o que estou sentindo por você, disse ele honestamente. E o que você está sentindo? Perguntou Isabela, agora tão próxima que ele podia sentir o calor de sua respiração. Rafael olhou nos olhos dela e soube que havia chegado a um ponto sem volta. Ele podia mentir, podia recuar, podia manter as aparências profissionais, ou podia, pela primeira vez em anos, ser completamente honesto sobre seus sentimentos. Que você está mudando tudo, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. Que desde que chegou aqui não consigo pensar em mais nada além de você. Que você me faz questionar coisas que sempre dei como certas sobre mim mesmo. Isabela ficou em silêncio por um momento, seus olhos procurando os dele na luz da lua. Rafael, disse ela finalmente, e o som de seu nome nos lábios dela fez algo se incendiar em seu peito. Sim? Você não é o único que está sentindo essas coisas. E então, como se movidos pela mesma força magnética, eles se aproximaram. Rafael levantou a mão para tocar o rosto de Isabela, seus dedos tremendo ligeiramente quando encontraram a pele macia de sua bochecha. Ela fechou os olhos ao toque, inclinando-se contra sua mão. Isabela, murmurou ele, seu polegar traçando delicadamente a linha de sua maçã do rosto. Quando ela abriu os olhos novamente, havia uma intensidade ali que fez o coração de Rafael disparar, e então, finalmente, inevitavelmente, ele se inclinou e a beijou. O beijo começou suave, tentativo, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Isabela respondeu, suas mãos subindo para descansar no peito dele, algo selvagem e primitivo despertou em Rafael. Ele a puxou mais perto, uma mão em sua cintura, a outra ainda acariciando seu rosto. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. Isabela gemeu suavemente contra seus lábios, e o som enviou ondas de desejo através do corpo de Rafael. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesado. Rafael apoiou sua testa contra a dela, tentando recuperar o controle. Isso é loucura, murmurou ele. Eu sei, sussurrou Isabela de volta. Você trabalha para mim. Eu sei. Isso pode complicar tudo. Eu sei. Rafael se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. E mesmo assim, não consigo me arrepender, disse ele. Isabela sorriu, um sorriso que era simultaneamente tímido e ousado. Nem eu, admitiu ela. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos, simplesmente se olhando sob a luz da lua, ambos sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Quando Rafael finalmente acompanhou Isabela de volta à sua acomodação, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vívidas, o ar mais doce, cada som mais claro. Rafael Domingues, o homem que controlava tudo, havia finalmente encontrado algo que não podia nem queria controlar. E pela primeira vez em sua vida, isso não o assustava. Isso o libertava. O amanhecer chegou diferente à Fazenda Santa Helena. Pela primeira vez em anos, Rafael acordou com um sorriso nos lábios, o gosto do beijo de Isabela ainda vivo em sua memória. Havia uma leveza em seus movimentos, que Maria notou imediatamente quando ele desceu para o café da manhã. O senhor está bem-humorado hoje, comentou ela, servindo o café aromático que ele tanto apreciava. Estou, admitiu Rafael, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Muito bem-humorado. Mas enquanto saboreava seu café, uma ansiedade familiar começou a se infiltrar em sua felicidade. O que havia acontecido na noite anterior havia sido mágico, transformador, mas também perigoso. Rafael Domingues não era homem de se deixar levar por impulsos, e a intensidade de seus sentimentos por Isabela o assustava tanto quanto o excitava. Ele precisava falar com ela, entender o que aquele beijo significava, estabelecer. O que exatamente? Regras? Limites?
A própria ideia soava ridícula em sua mente. Aos 35 anos, Rafael se sentia como um adolescente experimentando sua primeira paixão. Quando chegou aos estábulos, encontrou Isabela examinando Tempestade, seu garanhão preto favorito. Ela estava radiante na luz da manhã, seus cabelos capturando os raios de sol como fios dourados. Quando seus olhos se encontraram, Rafael sentiu o mesmo impacto elétrico da noite anterior. "Bom dia", disse ela, um sorriso tímido brincando em seus lábios. "Bom dia", respondeu Rafael, aproximando-se devagar. "Como está a Tempestade?" "Perfeito", disse Isabela, mas Rafael percebeu que ela estava nervosa, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto acariciava o pescoço do cavalo. "Ele está... perfeito." Um silêncio carregado se instalou entre eles. Rafael queria desesperadamente tocá-la, puxá-la para seus braços, mas havia outros funcionários por perto, e ele não sabia como navegar essa nova dinâmica. "Isabela", começou ele, mas foi interrompido pela chegada de Carlos. "Patrão", disse o capataz parecendo agitado. "Tem uma senhora na casa principal querendo falar com o senhor. Diz que é urgente." Rafael franziu o senho. Ele não estava esperando nenhuma visita. "Quem é?" "Ela disse que é a senhora Vanessa Montenegro, antiga." "Conhecida do senhor." O sangue de Rafael gelou. Vanessa. Sua ex-noiva. A mulher com quem havia terminado há 3 meses. O que ela estava fazendo ali? Rafael olhou para Isabela e viu confusão em seus olhos. Obviamente, ela havia captado a atenção na voz de Carlos. "Eu preciso resolver isso", disse Rafael, odiando ter que partir. "Voltamos a conversar mais tarde?" Isabela assentiu, mas Rafael percebeu uma sombra de inquietação cruzar seu rosto. Enquanto caminhava em direção à mansão, Rafael sentia um nó crescendo em seu estômago. Vanessa nunca fazia nada sem um motivo, e sua aparição justamente agora não podia ser coincidência. Ele a encontrou na sala de estar principal, elegante como sempre em um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de muitos de seus funcionários. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, sua maquiagem impecável, suas unhas manicuradas brilhando com esmalte francês. Vanessa Montenegro era tudo o que se esperava de uma socialite paulistana, bela, sofisticada, conectada. Ela sabia exatamente como se comportar em qualquer situação social. Conhecia todas as pessoas certas, falava 3 idiomas fluentemente. Era, em teoria, a parceira perfeita para um homem em sua posição. Então, por que, olhando para ela agora, Rafael só conseguia pensar em como ela parecia artificial comparada à autenticidade natural de Isabela. "Rafael, querido", disse Vanessa, levantando-se graciosamente para cumprimentá-lo. Ela tentou beijar suas bochechas, mas ele se afastou sutilmente. "Vanessa", disse ele, sua voz formal. "Que surpresa! O que você está fazendo aqui?" Ela sorriu, mas Rafael conhecia aquele sorriso. Era o sorriso que ela usava quando queria algo. "Não posso visitar um velho amigo?" perguntou ela, sentando-se novamente e cruzando as pernas de forma que seu vestido revelasse exatamente a quantidade calculada de coxa. "Nós 2 sabemos que você não faz visitas casuais", disse Rafael, permanecendo de pé. "O que você quer?" O sorriso de Vanessa vacilou por um momento antes de retornar com força total. "Sempre direto ao ponto", disse ela. "Uma das coisas que sempre admirei em você." "Vanessa." Está bem, está bem." Ela suspirou dramaticamente. "Eu vim porque percebi que cometi um erro terrível." Rafael esperou, não oferecendo nenhuma resposta. "Nós funcionávamos bem juntos, Rafael. Muito bem. Eu fui precipitada ao querer acelerar as coisas, ao pressionar sobre casamento. Mas agora percebo que deveria ter sido mais paciente." "E o que mudou sua perspectiva?" perguntou Rafael, genuinamente curioso. Vanessa se levantou e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. "A solidão", disse ela, sua voz ficando mais baixa, mais íntima.
3 meses tentando encontrar alguém que me faça sentir o que você me fazia sentir. E percebendo que homens como você são raros, Rafael. Muito raros. Ela estendeu a mão para tocar seu peito, mas Rafael a interceptou segurando seu pulso. Vanessa, o que tivemos acabou. Você estava certa em querer mais, e eu estava certo em não poder dar. Nada mudou. Os olhos de Vanessa brilharam perigosamente. Ah, mas eu acho que mudou, disse ela, sua voz adquirindo uma qualidade afiada. Ouvi rumores interessantes sobre você ultimamente. Que rumores? Que o grande Rafael Domingues anda se comportando de forma incomum, cancelando reuniões, passando mais tempo que o normal na fazenda, parecendo distraído. Rafael sentiu uma pontada de alarme. Se Vanessa havia ouvido rumores, significava que outras pessoas também haviam notado mudanças em seu comportamento. Não sei do que você está falando. Vanessa sorriu, e desta vez havia verdadeira malícia em sua expressão. Não mesmo? Então não há nenhuma funcionária nova que esteja capturando sua atenção? Nenhuma? Veterinária? O sangue de Rafael gelou. Como ela sabia sobre Isabela? Vanessa percebeu sua reação e riu, um som frio e calculado. Ah, Rafael! Você realmente achou que poderia manter um segredo em uma comunidade pequena como esta? Principalmente quando começa a se comportar de forma completamente fora do caráter? O que você quer, Vanessa? Perguntou Rafael, sua voz baixa e perigosa. Eu quero você de volta, disse ela simplesmente. E estou disposta a fazer o que for necessário para isso acontecer. E se eu disser que não estou interessado? Os olhos de Vanessa se estreitaram. Então talvez eu tenha que proteger você de si mesmo, disse ela. Rafael, você é um homem poderoso, influente. Sua reputação é tudo. Um escândalo envolvendo uma funcionária. Bem, isso poderia ser muito prejudicial. A ameaça estava clara, e Rafael sentiu uma fúria fria se espalhando por seu peito. Você está me ameaçando? Eu estou oferecendo proteção, disse Vanessa suavemente. Se voltarmos juntos, qualquer indiscrição será rapidamente esquecida. Mas se você insistir nessa loucura... Ela deixou a frase no ar, o significado perfeitamente claro. Rafael a estudou por um longo momento. Vanessa era perigosa. Ele sempre havia sabido disso, mas nunca havia imaginado que ela seria capaz de chantagem emocional. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Vanessa sorriu triunfante. Claro, querido, mas não muito tempo. Estarei hospedada no hotel na cidade por alguns dias. E Rafael... Ela pausou na porta. Espero que faça a escolha certa, para todos os envolvidos. Depois que ela saiu, Rafael permaneceu sozinho na sala de estar, sua mente turbulenta. Vanessa havia conseguido fazer exatamente o que pretendia: plantar sementes de dúvida e medo. Ela estava certa sobre uma coisa: um relacionamento com Isabela seria complicado. Rafael era uma figura pública. Suas ações eram constantemente observadas e julgadas. Um romance com uma funcionária seria fodder para fofocas, especulações, potenciais escândalos. Mas enquanto ponderava as palavras de Vanessa, Rafael se lembrou da noite anterior. O beijo sob a luz da lua, a forma como Isabela o havia olhado, a conexão genuína que haviam compartilhado. Valeria a pena arriscar tudo por isso? Sua contemplação foi interrompida pela chegada de Carlos. Patrão, a doutora Isabela está perguntando se pode falar com o senhor. Diz que é sobre um dos cavalos. Rafael assentiu, embora soubesse que provavelmente não era apenas sobre cavalos. Ele a encontrou no escritório da fazenda, folheando alguns relatórios veterinários. Quando ele entrou, ela olhou para cima e Rafael viu preocupação em seus olhos. Como foi sua reunião? Perguntou ela hesitantemente. Rafael fechou a porta atrás de si e caminhou até ela. Complicada, admitiu ele. Vanessa foi uma antiga namorada. Apareceu sem avisar. Ah. Isabela baixou os olhos, sua voz ficando cuidadosamente neutra.
Entendo. Isabela, olhe para mim. Ela levantou os olhos e Rafael viu vulnerabilidade ali que fez seu coração se apertar. Ela quer voltar comigo, disse ele honestamente. E está pressionando para que eu considere. A dor que passou pelos olhos de Isabela foi como uma facada no peito de Rafael. E você vai considerar? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Rafael se aproximou dela, tomando suas mãos nas suas. Isabela, ontem à noite foi a coisa mais real que aconteceu comigo em anos. Você é a coisa mais real que aconteceu comigo em anos. Mas Vanessa tem razão sobre algumas coisas. Um relacionamento entre nós seria complicado. Haveria especulações, fofocas, pressões que talvez você não esteja preparada para enfrentar. Isabela puxou suas mãos das dele, e Rafael sentiu a perda imediatamente. Então você está me protegendo? Perguntou ela. E havia uma ede de raiva em sua voz. Estou tentando ser realista. Realista. Isabela repetiu a palavra como se fosse venenosa. Rafael, você passou a noite me dizendo como eu estava mudando sua vida. Como você se sentia diferente comigo. E agora, na primeira dificuldade, você está recuando? Não é isso. É exatamente isso. Isabela se levantou, suas bochechas coradas de raiva. Você está escolhendo o caminho mais fácil, mais seguro. A mulher que se encaixa perfeitamente em sua vida social, que não causará problemas ou complicações. Isabela, você não entende a pressão... Não entendo? Ela o interrompeu. Rafael, eu cresci pobre. Trabalhei 3 empregos para me formar. Enfrentei preconceito e discriminação porque não tinha dinheiro ou conexões. Você acha que tenho medo de pressão social? A paixão em sua voz, a força de sua convicção, atingiram Rafael como um soco. Isso não é sobre você não ser forte o suficiente, disse ele desesperadamente. É sobre eu não querer que você sofra por minha causa. E quem disse que essa escolha é sua para fazer? Retrucou Isabela. Eu sou uma mulher adulta, Rafael. Posso tomar minhas próprias decisões sobre o que estou disposta a enfrentar. Eles ficaram se olhando, a tensão crackling entre eles. Rafael podia ver a dor e a raiva nos olhos de Isabela, e sabia que ele havia machucado algo precioso entre eles. Você tem razão, disse ele finalmente. Eu não tenho o direito de tomar essa decisão por você. Não, você não tem. As palavras de Isabela eram duras, mas Rafael percebeu um leve abrandamento em sua postura. Isabela, Ele pausou, lutando para encontrar as palavras certas. Você me assusta. Ela piscou, surpresa com a admissão. Como assim? Você me faz querer coisas que nunca pensei em querer. Me faz questionar decisões que sempre pareceram óbvias. E isso é aterrorizante para alguém que passou a vida inteira no controle. Isabela o estudou por um longo momento. E o que você quer, Rafael? Realmente quer? Era a pergunta que ele havia estado evitando fazer a si mesmo. Você, disse ele, a palavra saindo como uma confissão. Eu quero você, apesar das complicações, apesar dos riscos, apesar de tudo. Algo se suavizou nos olhos de Isabela. Então, por que estamos tendo esta conversa? Porque Vanessa não vai desistir facilmente. Ela vai tornar nossa vida difícil, Isabela. Ela tem conexões, influência, e não tem escrúpulos sobre como usa essas coisas. E você tem medo dela? A pergunta atingiu Rafael onde doía. Ele, que nunca havia recuado de um desafio nos negócios, estava permitindo que uma ex-namorada vindicativa ditasse sua vida pessoal. Não, disse ele, sua voz ficando mais firme. Eu não tenho medo dela. Isabela deu um passo em direção a ele. Então, o que vamos fazer sobre isso? A pergunta simples carregava o peso de uma decisão que mudaria tudo. Rafael olhou para Isabela. Sua força, sua coragem, sua recusa em aceitar qualquer coisa menos que a verdade. E soube que havia apenas uma resposta possível. Vamos lutar, disse ele, puxando-a para seus braços. Juntos. Quando suas bocas se encontraram desta vez, o beijo foi diferente. Não tinha a hesitação tímida da noite anterior.
Era urgente, apaixonado, carregado com a promessa de uma batalha compartilhada. Mas mesmo enquanto se perdiam no sabor um do outro, ambos sabiam que a tempestade estava apenas começando. Vanessa Montenegro não era mulher de aceitar derrota facilmente. E no mundo em que Rafael se movia, reputação era tudo. A guerra pelo coração de Rafael Domingues estava prestes a começar. E as consequências se estenderiam muito além dos limites da fazenda Santa Helena. Naquela tarde, enquanto Isabela trabalhava com os cavalos e Rafael tentava se concentrar em papelada, nenhum dos dois notou o homem bem vestido que observava a fazenda de longe com um telefone na mão. Sim, disse ele para quem quer que estivesse do outro lado da linha. Confirmado. Eles estão definitivamente envolvidos. Quando você quer que eu publique as fotos? A resposta deve ter sido satisfatória, porque o homem sorriu antes de desligar. O primeiro movimento de Vanessa havia sido jogado. E Rafael e Isabela nem sabiam que o jogo havia começado. 3 dias depois da visita de Vanessa, Rafael acordou com uma sensação de otimismo que há muito não sentia. Ele e Isabela haviam decidido enfrentar juntos qualquer obstáculo, e essa certeza trouxera uma paz interior que ele não experimentava há anos. Durante esses 3 dias, eles haviam roubado momentos sempre que possível. Conversas longas nos estábulos, almoços na varanda, caminhadas ao pôr do sol pelos pastos. Rafael se sentia como um homem redescobrindo a vida, vendo cores mais vívidas, sentindo emoções mais profundas. Isabela havia se tornado muito mais que uma paixão. Ela era sua confidente, sua igual, a pessoa que o entendia de forma que ninguém jamais havia entendido. E pela primeira vez, Rafael podia imaginar um futuro que não era apenas sobre responsabilidades e obrigações, mas sobre felicidade genuína. Era quinta-feira, e Rafael estava em seu escritório revisando os preparativos finais para o leilão anual que aconteceria no sábado. Era o evento mais importante do ano para a fazenda, reunindo compradores de todo o Brasil e alguns do exterior. Meses de preparação culminavam naqueles 2 dias. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu assessor de imprensa em São Paulo. Rafael, precisamos conversar urgentemente, disse Marcos, sua voz tensa. O que aconteceu? Você viu as redes sociais hoje de manhã? Rafael franziu o senho. Ele raramente prestava atenção às redes sociais, deixando essa tarefa para sua equipe de marketing. Não. Por quê? Alguém vazou fotos suas com uma mulher. Elas estão viralizando com a hashtag #Magnata é veterinária. As especulações estão loucas. O sangue de Rafael gelou. Que fotos? Você beijando uma mulher no jardim da fazenda. As imagens são de boa qualidade. Claramente vocês dois. Os blogs de fofoca já estão se perguntando quem é ela, especulando sobre um romance secreto. Rafael fechou os olhos, sentindo um nó no estômago. Vanessa havia cumprido sua ameaça. Marcos, preciso que você faça controle de danos. Nada de declarações por enquanto. Deixe eu entender a situação primeiro. Rafael, isso pode afetar o leilão. Alguns investidores conservadores podem não gostar de escândalos. Eu sei. Me dê algumas horas. Rafael desligou e imediatamente ligou para Carlos, pedindo que encontrasse Isabela e a trouxesse ao escritório urgentemente. 15 minutos depois, Isabela entrou com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Carlos disse que era urgente. Rafael se levantou e caminhou até ela, tomando suas mãos. Isabela, alguém tirou fotos nossas na noite em que nos beijamos. Elas estão circulando nas redes sociais. O rosto de Isabela empalideceu. Como assim circulando? Rafael mostrou seu telefone, onde já havia várias matérias especulativas sobre sua vida amorosa. As fotos eram inegavelmente íntimas. Eles no jardim, sob a luz da lua, claramente em um momento romântico. Isabela leu algumas das manchetes em voz alta. Magnata do agronegócio em romance secreto. Quem é a misteriosa mulher que conquistou Rafael Domingues? Romance proibido na elite rural. Meu Deus, murmurou ela, sentando-se pesadamente na cadeira.
Isabela, sinto muito. Eu deveria ter previsto isso. Deveria ter te protegido melhor. Ela o olhou com uma mistura de medo e determinação. Foi ela, não foi? Vanessa? Provavelmente. Mas não posso provar. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. O que isso significa para nós, para seu negócio? Pode complicar as coisas, admitiu Rafael. O leilão é este fim de semana. Alguns investidores são conservadores, podem não gostar de polêmicas. E para mim? Rafael sentiu o coração se apertar. Essa era sua maior preocupação. Vão investigar sua vida, especular sobre nossa relação. Talvez tentem pintá-la como oportunista. A imprensa pode ser cruel. Isabela se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Você está me dando uma saída, disse ela, sem se virar. O quê? Está me dando a chance de recuar antes que piore, antes que minha vida vire um circo. Rafael se aproximou dela, mas não a tocou. Estou te oferecendo uma escolha, disse ele cuidadosamente. Se quiser sair disso, eu entendo. Posso arranjar uma transferência discreta, excelentes referências. Isabela se virou então, e seus olhos brilhavam com uma mistura de lágrimas e fúria. É isso que você quer? Que eu suma convenientemente? Não! A resposta saiu mais alta que Rafael pretendia. Isabela, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não posso ser egoísta. Não posso arruinar sua vida por minha causa. E quem disse que você está arruinando minha vida? Rafael a olhou confuso. Isabela, você não entende. Quando essa história explodir completamente, e vai explodir, sua privacidade acabou. Vão especular sobre tudo, seu passado, suas motivações, até sua competência profissional. Você acha que eu não sou forte o suficiente para aguentar? Eu acho que você não deveria ter que aguentar por minha causa. Isabela caminhou até ele e colocou as mãos em seu peito. Rafael, me escute bem. Eu escolhi você. Não escolhi a vida fácil. Não escolhi a conveniência. Escolhi você, com todas as complicações que isso traz. Mas nada. Sua voz era firme, determinada. Você acha que eu sou alguma donzela frágil que precisa ser protegida? Eu sobrevivi à pobreza, ao preconceito, a todas as dificuldades de chegar onde cheguei. Alguns fofoqueiros da internet não vão me quebrar. Rafael sentiu uma onda de admiração e amor tão intensa que o deixou sem palavras. Além disso, continuou Isabela com um sorriso travesso, agora é tarde demais para recuar. Minha cara já está em todo lugar. Se vou enfrentar esse escândalo, pelo menos que seja por algo que vale a pena. Rafael a puxou para seus braços e a beijou com uma paixão desesperada. Eu te amo, murmurou contra seus lábios. Deus, como eu te amo. Eu também te amo, respondeu ela. E vamos superar isso juntos. Mas sua resolução seria testada mais rapidamente do que imaginavam. Naquela tarde, chegou à fazenda uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos. Carlos teve que colocar seguranças nos portões para impedir que invadissem a propriedade. Doutora Santos! Doutora Santos! Gritavam sempre que Isabela aparecia. Como começou o romance? É verdade que vocês se conheceram quando ela aplicou para o emprego? Rafael estava furioso, mas Isabela permaneceu calma e digna, recusando-se a se esconder. Quanto mais nos escondermos, mais eles vão especular, disse ela a Rafael. Precisa confiar em mim. À noite, enquanto jantavam, Maria trouxe notícias perturbadoras. Senhor Rafael, minha irmã que trabalha na cidade me ligou. Dizem que tem gente perguntando sobre a família da doutora Isabela, sobre sua vida antes de vir trabalhar aqui. Isabela empalideceu. Meus pais, eles são pessoas simples, não estão preparados para isso. Rafael imediatamente pegou o telefone. Marcos, preciso que você mande uma equipe de segurança para proteger a família de Isabela. Discretamente, mas efetivamente. E se algum repórter incomodá-los, quero saber imediatamente. Obrigada, disse Isabela depois que ele desligou. Isso significa muito. Sua família é minha família agora, disse Rafael simplesmente. Na sexta-feira, véspera do leilão,
a situação se intensificou. Vanessa concedeu uma entrevista exclusiva para um blog de fofocas popular, onde insinuava que Rafael estava passando por uma crise de meia-idade e se envolvendo com uma funcionária oportunista. É triste ver um homem tão bem-sucedido sendo manipulado, disse Vanessa na entrevista. Rafael sempre foi vulnerável a mulheres que sabem como explorar sua generosidade. As declarações deixaram Rafael furioso, mas Isabela permaneceu surpreendentemente calma. Ela está desesperada, observou Isabela. Mulheres confiantes não precisam atacar outras mulheres publicamente. Como você consegue estar tão zen com isso tudo? Perguntou Rafael admirado. Porque eu sei quem sou, respondeu Isabela. E sei o que sentimos um pelo outro. O resto é apenas ruído. Na manhã do leilão, Rafael acordou cedo, ansioso. Era um dia crucial para a fazenda e toda a polêmica poderia afetar os resultados. Vai dar tudo certo, disse Isabela, ajeitando sua gravata. Seus cavalos são excepcionais, seus clientes te respeitam há anos. Não deixe que fofocas obscureçam isso. O leilão começou às 10 da manhã. Rafael ficou surpreso e aliviado ao ver que a maioria de seus clientes principais havia comparecido. Alguns até o cumprimentaram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Imperador, o cavalo que Isabela havia ajudado a curar do estresse, foi o grande destaque do evento. Ele se apresentou com uma elegância e confiança que impressionaram todos os presentes, sendo vendido por um valor recorde. Viu? Sussurrou Isabela durante uma pausa. Quando tratamos as coisas com amor em vez de pressão, elas florescem. Mas no meio da tarde, quando o leilão estava no auge, uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Vanessa havia chegado. Ela entrou acompanhada de um homem mais velho que Rafael reconheceu imediatamente, Eduardo Montenegro, pai de Vanessa e um dos investidores mais influentes do agronegócio brasileiro. Rafael, disse Eduardo, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisamos conversar. Rafael olhou para Isabela, que estava do outro lado do recinto supervisionando a apresentação de uma égua. Ela percebeu sua atenção e fez um gesto quase imperceptível, uma pequena inclinação de cabeça que dizia, vai, eu aguento. Claro, Eduardo. Meu escritório? No escritório, Eduardo foi direto ao ponto. Rafael, você sabe que sempre te consideramos família. Vanessa te ama genuinamente. Eduardo, eu respeito você, mas minha vida pessoal? Sua vida pessoal está afetando negócios, interrompeu Eduardo. Alguns investidores estão preocupados com sua estabilidade. Um homem da sua posição envolvido com uma funcionária, isso levanta questões. Que questões? Sobre seu julgamento, sobre sua capacidade de manter separadas vida pessoal e profissional. Rafael sentiu a raiva crescer em seu peito. Meu julgamento nunca foi questionado antes, porque antes você nunca havia se envolvido em escândalos públicos, disse Eduardo friamente. Rafael, seja prático. Esta mulher, por mais competente que seja, não pertence ao seu mundo. Ela não tem as conexões, a educação, o background necessário para ser a companheira de um homem na sua posição. E Vanessa tem? Vanessa tem tudo isso e mais. Vocês são compatíveis em todos os níveis. Esta paixão vai passar. Mas as consequências para sua reputação podem ser permanentes. Rafael se levantou, sua paciência no limite. Eduardo, agradeço sua preocupação, mas minha vida pessoal não está em discussão. Está quando afeta nossos investimentos, retrucou Eduardo. Rafael, seja inteligente. Termine com essa mulher, volte para Vanessa e vamos esquecer que isso aconteceu. E se eu recusar? Eduardo sorriu, mas era um sorriso frio. Então, talvez seja a hora de reconsiderarmos algumas parcerias, e talvez outros investidores façam o mesmo. A ameaça estava clara. Rafael sentiu como se estivesse no olho de um furacão, com pressões vindas de todas as direções. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Claro, mas não muito tempo. O mundo dos negócios move-se rapidamente, Rafael. Oportunidades perdidas raramente retornam.
Depois que Eduardo saiu, Rafael permaneceu sozinho em seu escritório, o peso das decisões pressionando seus ombros. Ele havia construído seu império ao longo de décadas. Poderia arriscar tudo por amor. Mas quando pensou em Isabela, sua força, sua integridade, a forma como ela o fazia sentir-se vivo, Rafael soube que algumas coisas valiam qualquer risco. Ele estava prestes a descobrir se o amor era mais forte que o poder. E se um homem podia ser verdadeiramente livre quando finalmente encontrava alguém que valia mais que qualquer império. O leilão continuava lá fora, mas Rafael sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O leão estava prestes a rugir. A noite havia caído sobre a fazenda Santa Helena, mas Rafael não conseguia encontrar paz. O leilão havia sido um sucesso financeiro impressionante, mas as ameaças de Eduardo Montenegro ecoavam em sua mente como um tambor distante de guerra. Ele encontrou Isabela no jardim, no mesmo local onde haviam se beijado pela primeira vez. Ela estava sentada na borda da fonte, olhando para as estrelas, uma expressão pensativa em seu rosto iluminado pela lua. Pensei que estaria aqui, disse Rafael, sentando-se ao lado dela. É peaceful aqui, respondeu Isabela. Me ajuda a pensar. E no que está pensando? Isabela o olhou com aqueles olhos cor-de-mel que haviam mudado sua vida para sempre. Em você. Em nós. Enquanto tudo mudou em tão pouco tempo. Rafael tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. Isabela, preciso te contar sobre minha conversa com Eduardo Montenegro. Ela assentiu, como se já esperasse. Ele me deu um ultimato, continuou Rafael. Terminar com você e voltar para Vanessa, ou perder parcerias importantes. E o que você respondeu? Que precisava de tempo para pensar. Isabela ficou em silêncio por um longo momento e Rafael sentiu o medo crescer em seu peito. Será que ela estava chegando à mesma conclusão que Eduardo, que não valia a pena o risco? Rafael, disse ela finalmente, você lembra do que me disse sobre o imperador? Como ele performava melhor quando não estava sob pressão? Lembro. Você está fazendo a mesma coisa consigo mesmo agora. Permitindo que outros coloquem pressão sobre você, fazendo você esquecer quem realmente é. Rafael franziu o senho. Como assim? Isabela se virou para encará-lo completamente. Você é Rafael Domingues. Você construiu um império do zero. Você transformou uma fazenda familiar em um dos negócios mais respeitados do Brasil. Você fez isso sendo autêntico, seguindo seus instintos, tomando decisões corajosas. Mas isso é diferente? É? Isabela o interrompeu. Rafael, quando você me contratou, mesmo sabendo que eu não era exatamente o que esperava, o que te fez manter a decisão? Sua competência, sua integridade. E quando decidiu mudar os métodos de treinamento de imperador, mesmo que fosse contra tudo o que havia feito antes? Porque fazia sentido, porque era o certo a fazer. Isabela sorriu. E quando decidiu me beijar naquela primeira noite? Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço. Porque não conseguia resistir. Porque você me fazia sentir vivo de uma forma que nunca havia sentido. Exato. Todas as suas melhores decisões vieram do coração, não da pressão externa. Então, por que agora você está deixando Eduardo Montenegro ditar sua vida? As palavras de Isabela atingiram Rafael como um raio de clareza. Ela estava certa. Ele havia passado tanto tempo reagindo às pressões e ameaças que havia esquecido de confiar em seu próprio julgamento. Você está certa, disse ele. Mas Isabela, se eu escolher você e escolher nós, pode haver consequências reais. Perdas financeiras, parcerias desfeitas. E se houver? Perguntou ela simplesmente. Rafael, você é um homem extraordinário. Se alguns investidores não conseguem ver além de fofocas superficiais, talvez não sejam o tipo de parceiros que você deveria ter mesmo. Mas e se... Isabela colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Para de fazer e se. Me responde uma coisa. Você é feliz comigo?
mais feliz do que jamais fui em toda a minha vida. E você me ama? Desesperadamente. Então, isso é tudo que importa. Isabela se levantou, estendendo a mão para ele. Vem comigo. Para onde? Confie em mim. Rafael permitiu que ela o guiasse de volta à mansão, subindo as escadas em direção ao quarto dele. Quando chegaram à porta, Isabela se virou para encará-lo. Rafael, eu te amo, completamente, incondicionalmente. E não importa o que aconteça amanhã ou no dia seguinte, quero que você saiba que estes dias com você foram os melhores da minha vida. Antes que Rafael pudesse responder, ela o beijou. Mas este beijo era diferente dos anteriores. Era um beijo de despedida e de promessa ao mesmo tempo, carregado com toda a paixão e amor que haviam construído juntos. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Isabela... Shh! Murmurou ela, levando-o para dentro do quarto. Esta noite é nossa. Amanhã podemos enfrentar o mundo. O que aconteceu naquela noite foi mais que paixão física. Foi uma conexão de almas. Uma promessa silenciosa de que, independente do que o futuro trouxesse, eles haviam encontrado algo real e precioso um no outro. Rafael acordou no dia seguinte com Isabela em seus braços, cabelos espalhados sobre seu peito, respiração suave e regular. Por um momento, ele simplesmente a observou, gravando cada detalhe na memória. Era domingo, e ele sabia que segunda-feira traria decisões inevitáveis. Mas olhando para a mulher que havia transformado sua vida, Rafael finalmente soube exatamente o que fazer. Às 9 da manhã, seu telefone tocou. Era Marcos, seu assessor de imprensa. Rafael, Eduardo Montenegro marcou uma coletiva de imprensa para as 11 horas. Ele vai anunciar a retirada de investimentos da Montenegro Holdings, se você não terminar o relacionamento publicamente. Rafael sentiu Isabela acordar ao lado dele. É a guerra total, então, disse Rafael calmamente. Rafael, talvez devêssemos considerar. Marcos, marque uma coletiva de imprensa para meio-dia. O quê? Para quê? Vou fazer um anúncio. Depois que desligou, Isabela o olhou com preocupação. Tem certeza disso? Rafael a beijou suavemente. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Às 11 horas, conforme prometido, Eduardo Montenegro apareceu na televisão com uma expressão solene. É com tristeza que anuncio a retirada dos investimentos da Montenegro Holdings da Fazenda Santa Helena, declarou ele. Acreditamos que certas escolhas pessoais de Rafael Domingues demonstram uma falta de julgamento que não é compatível com nossa filosofia de negócios conservadora. A notícia correu como fogo pelos meios de comunicação. Outros investidores menores anunciaram retiradas similares. Em questão de horas, Rafael havia perdido aproximadamente 30% de seus investimentos externos. Arrependido? Perguntou Isabela, assistindo às notícias ao lado dele. Nem um pouco, respondeu Rafael, surpreendendo-se com sua própria convicção. À meio-dia, Rafael estava de pé diante de um mar de repórteres no pátio principal da fazenda. Isabela estava ao seu lado, linda e digna em um vestido simples azul. Eles haviam decidido enfrentar tudo juntos. Obrigado por virem, começou Rafael, sua voz clara e firme. Sei que tem havido muita especulação sobre minha vida pessoal nas últimas semanas. Hoje quero esclarecer algumas coisas. Ele pausou, olhando para Isabela, que lhe deu um sorriso encorajador. Primeiro, quero apresentar oficialmente a doutora Isabela Santos, uma das veterinárias mais competentes com quem já trabalhei. Sob sua supervisão, nossos cavalos alcançaram níveis de saúde e performance que superaram todas as expectativas. Murmúrios surgiram da multidão de repórteres. Segundo, continuou Rafael, é verdade que desenvolvemos um relacionamento pessoal. E quero deixar claro que não há nada de impróprio ou antiético nisso. Isabela é uma profissional brilhante. Eu sou um homem solteiro, e ambos somos adultos capazes de tomar nossas próprias decisões. Senhor Domingues, gritou um repórter. É verdade que você perdeu investimentos importantes por causa deste relacionamento? Rafael sorriu,
e havia algo feroz em sua expressão. É verdade que alguns investidores decidiram retirar seus recursos, e sabe de uma coisa? Estou grato por isso. O silêncio foi total. Porque me mostrou quem realmente são meus verdadeiros parceiros. Os investidores que se importam mais com fofocas do que com resultados não são pessoas com quem quero fazer negócios. Ele se virou para Isabela, tomando sua mão. Esta mulher me ensinou algo fundamental, que o sucesso verdadeiro não vem de agradar aos outros ou de seguir expectativas alheias. Vem de ser autêntico, de tomar decisões baseadas em valores, não em medo. Rafael se virou de volta para as câmeras. A Fazenda Santa Helena teve seu melhor ano financeiro da história. Nossos cavalos estão mais saudáveis que jamais estiveram. Nossa reputação técnica é impecável. Se alguns investidores querem sair por causa de quem eu escolho amar, francamente, a perda é deles. E quanto às acusações de que a doutora Santos é uma oportunista? Gritou outro repórter. Rafael sentiu a raiva crescer em seu peito. Mas antes que pudesse responder, Isabela deu um passo à frente. Posso responder isso, disse ela, sua voz clara e confiante. Sou filha de um pequeno fazendeiro do interior. Trabalhei 3 empregos para me formar. Cheguei onde cheguei por mérito próprio, não por quem conheço ou com quem me relaciono. Ela pausou, olhando diretamente para as câmeras. Se alguém acha que uma mulher só pode ter sucesso sendo oportunista, o problema é com essa pessoa, não comigo. Eu sei quem sou, sei o que valho, e não preciso da aprovação de ninguém para validar isso. Rafael sentiu uma onda de orgulho tão intensa que mal conseguia respirar. Isabela era magnífica, forte, digna, totalmente incontida. Uma última coisa, disse Rafael, retomando o microfone. Quero anunciar que vou pedir Isabela em casamento. O burburinho da multidão foi ensurdecedor, mas Rafael só tinha olhos para Isabela, que o olhava com surpresa e lágrimas nos olhos. Porque encontrei a pessoa que me faz querer ser um homem melhor todos os dias, continuou ele. E a vida é curta demais para desperdiçar com medo ou com a aprovação dos outros. Ele se ajoelhou ali mesmo diante de dezenas de câmeras e tirou do bolso um anel que havia comprado na manhã anterior. Isabela Santos, você me aceita como marido? As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, mas seu sorriso era radiante. Sim, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro, mas claramente audível no silêncio tenso. 1000 vezes sim. Quando Rafael se levantou e a beijou, os repórteres explodiram em perguntas e flashes, mas eles se perderam um no outro, alheios ao mundo ao redor. Nos meses que se seguiram, a vida de Rafael mudou drasticamente. Alguns investidores realmente se retiraram, mas outros, impressionados com sua autenticidade e coragem, se aproximaram. A fazenda não apenas sobreviveu, mas prosperou. Isabela se tornou uma figura respeitada no agronegócio, suas inovações em cuidados veterinários sendo adotadas por fazendas em todo o país. Ela nunca perdeu sua essência, nunca se deixou corromper pelo poder ou status. Vanessa Montenegro eventualmente casou-se com um empresário do Rio de Janeiro, um relacionamento que foi amplamente coberto pela mídia social como o casamento do ano. Rafael desejou sinceramente que ela encontrasse a felicidade. Eduardo Montenegro, após alguns meses, discretamente tentou reestabelecer parcerias com Rafael, reconhecendo que havia subestimado tanto o homem quanto seus instintos de negócio. Rafael educadamente declinou. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia simples, mas elegante na própria fazenda, cercada apenas por família e amigos verdadeiros. Os cavalos serviram como padrinhos não oficiais, e Imperador, o garanhão que simbolizava a transformação da filosofia de Rafael, liderou a guarda de honra equina. Durante a lua de mel em uma fazenda isolada no Pantanal, longe de câmeras e especulações, Rafael e Isabela finalmente tiveram tempo para simplesmente serem eles mesmos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Isabela uma noite, enquanto observavam o pôr do sol pintando o céu de dourado. Só de uma, respondeu Rafael puxando-a mais perto. Qual? De ter demorado tanto para encontrar você. Isabela riu,
aquele riso musical que havia capturado o coração dele desde o primeiro dia. Eu acho que chegamos exatamente na hora certa, disse ela. Você precisava estar pronto para me receber. E eu precisava estar forte o suficiente para te desafiar. Rafael pensou sobre isso e percebeu que ela estava certa. Se houvessem se encontrado anos antes, quando ele ainda estava completamente fechado em suas defesas, ou quando ela ainda estava lutando para estabelecer sua carreira, talvez não tivessem conseguido construir o que construíram. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse ele. O quê? Você nunca tentou me mudar. Apenas me inspirou a ser quem eu realmente sou. E quem você realmente é? Rafael pensou por um momento. Um homem que ama cavalos, que respeita a terra, que valoriza a honestidade acima de conveniência. Um homem que finalmente aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E eu sou uma mulher que encontrou alguém que me vê completamente e me ama exatamente como sou, respondeu Isabela, que nunca tentou me diminuir para se sentir maior. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas emergirem no céu escurecido. Rafael? Obrigada por rugir por mim. Rafael sorriu, lembrando-se do apelido que a imprensa havia dado, o leão que aprendeu a amar. Obrigado por me ensinar que um rugido pode ser de proteção, não apenas de dominância. 2 anos depois, quando nasceu o primeiro filho do casal, um menino que herdou os olhos cor-de-mel da mãe e a determinação do pai, Rafael estava segurando o bebê nos braços quando teve uma revelação. Todo o império que havia construído, toda a riqueza que havia acumulado, todos os sucessos de que se orgulhava, nada disso se comparava à sensação de segurar seu filho enquanto sua esposa descansava após o parto. Ele vai ter escolhas que eu nunca tive, murmurou Rafael para Isabela. Vai poder seguir seu coração desde o início. E vai ter um pai que entende a diferença entre poder e força, respondeu Isabela, acariciando a cabecinha do bebê. Entre sucesso e felicidade. Naquela noite, enquanto a família dormia, Rafael saiu para uma última caminhada pelos pastos. Os cavalos se aproximaram da cerca, como sempre faziam, reconhecendo sua presença. Ele pensou em tudo que havia mudado desde que Isabela chegara à sua vida. Como um único encontro havia transformado não apenas seu coração, mas sua compreensão inteira sobre o que significava viver. Rafael Domingues havia começado como um homem que controlava tudo através do medo e da dominância. Havia se tornado um homem que liderava através do exemplo e da integridade. O leão havia aprendido que a verdadeira força vinha de proteger o que amava, não de intimidar o que temia. E no silêncio da noite, com sua família dormindo em segurança e seus cavalos pastando pacificamente, Rafael soube que havia encontrado algo mais valioso que qualquer império. Havia encontrado casa. A vida nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em ter coragem suficiente para ser vulnerável com quem amamos. Rafael descobriu que quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar no que sentimos, encontramos uma força que não sabíamos que possuíamos. O amor verdadeiro não é sobre conquistar ou ser conquistado. É sobre encontrar alguém que desperta o melhor em você, mesmo quando isso significa enfrentar seus maiores medos. E você? Já encontrou alguém que fez você questionar tudo o que pensava saber sobre o amor? Alguém que vale mais que qualquer empire que você possa construir? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários. Qual foi o momento em que você soube que havia encontrado seu verdadeiro amor? Sua história pode inspirar outros a terem coragem de rugir pelo que realmente importa.